Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Feliz 2026 para todos nós. Que ele venha mais leve, mais ameno, né? E com mais resoluções do que brigas, né? E que Deus abençoe o lar de cada um de nós, a nossa família, e abençoe a nossa casa, que está aí com a porta aberta, abençoe o nosso trabalho, e aqui nós estamos para continuar a jornada. E agradecer a Deus por estar por aqui, não é? Nesse momento bom, aprendendo e recebendo o auxílio espiritual, que mesmo sem perceber, nós somos uns privilegiados de receber tanto apoio, tanto amparo para ajudar a nossa caminhada. Aí cabe a nós pôr em prática, que é a nossa grande dificuldade, né? Praticar. Então nós vamos agradecendo a presença de todos, agradecendo as doações, todo o amparo que a gente recebe de vocês para poder manter a cesta básica, o enxoval dos bebês, os irmãos em situação de rua, a manutenção dessa casa, aluguel e tantas outras coisas. Só temos que agradecer imensamente. Que Deus abençoe muito, muito, muito cada um que traz um pouquinho da sua contribuição. Porque o pouquinho de muito de todos nós vai fazer o muito que nós precisamos, né? E agradecer imensamente. E que sejam todos bem-vindos sempre nessa casa de Jesus, aonde é a nossa redenção, o nosso relaxamento, a nossa terapia, está tudo aqui. Para lá fora a gente conseguir colocar em prática. É fácil, sem problema, certo? Apareceu um problema, você já lembra daquela lição? Não, já se comporta, tá bom, né? Então assim, meus irmãos, eu vou convidando a todos para fechar os olhos. E mais uma vez, nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, que na sua infinita misericórdia nos oferece esses momentos de luz, esses momentos de amor, de dedicação, de trabalho principalmente, para todos os trabalhadores de todas as casas espíritas que se empenham o ano todo no máximo que podem. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, para mais esse ano, esse banquete espiritual que nos oferece todas as quintas-feiras. E o banquete espiritual para aqueles que fazem o Evangelho no lar, porque Jesus no lar, Ele está falando diretamente com todos nós. E é muito importante o Evangelho no lar. É mais um momento de alimentação, é uma ceia divina de ensinamentos, o alimento espiritual, que é muito importante, assim como é importante o alimento material. Agradecer a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais desta casa, por tudo que já prepararam para esse ano que se inicia. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, naquilo que for possível, que for da nossa capacidade. E agradecendo, meu Deus, essa oportunidade abençoada de ser útil, de poder servir de alguma forma, muito pouquinho que a gente faz, mas que esse pouquinho nós possamos fazer sempre com o coração aberto, cheio de amor, de alegria, de otimismo, seja qual for o trabalho. É uma tarefinha pequena que nós temos, diante de tantas outras que nós vemos pelo mundo afora. Aqueles que estão se empenhando de uma maneira magnífica, e cada um vai fazendo o seu pouquinho. E um dia nós vamos conquistar um planeta melhor. E com muita gratidão, agradecendo a presença do seu Paulo, um amigo querido, que está sempre aqui conosco, trazendo suas palavras, aquilo que ele sabe, passando para frente, nos incentivando e fazendo a parte dele no que cabe dentro da doutrina e no dia a dia também. Que ele seja sempre bem-vindo nesta casa, mas principalmente no nosso coração, né? Temos muito carinho, muita gratidão por ele, pela sua presença e pelo seu jeito de conviver com a gente, tão especial. E é com muita gratidão que nós pedimos licença a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade aqui presente, que já prepararam o ambiente, ao mentor desta casa abençoada, para iniciarmos mais um ano de trabalho,
de correria, de aprendizado e de grandes oportunidades para que nós possamos fazer alguma coisa na obra do Mestre Jesus. E assim, agradecidos, Pai, elevamos a Ti uma prece de gratidão, uma prece de amor, de tudo aquilo que o Senhor nos oferece e que nós, muitas vezes, na nossa ignorância espiritual, não sabemos agradecer e nem compreender. Obrigado, meu Deus, por mais esse ano que se inicia. A mudança desse ano está dentro de cada um de nós. Só mudou a folhinha. As mudanças especiais cabem a cada ser humano. Nos fortaleça. Nos dê a compreensão e entendimento, a tolerância, a paciência e a compreensão, o amor, a dedicação e a gratidão por poder ser útil, para que nós possamos continuar nessa jornada, sempre abençoada e iluminada. E juntos, de coração aberto, vamos iniciar este ano com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos, Senhor, do mal que habita dentro de nós, nossas imperfeições, defeitos, vícios, desequilíbrios. Mas livrai-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados de Ti e dos Teus ricos ensinamentos, pois sabemos, Pai, que só Teu é o reino, só Teu é o poder, só Teu é a glória. Que assim seja. Graças a Deus. Seu Paulo, seja bem-vindo. Uma ótima palestra e a nossa gratidão sempre. Tá? Muito obrigado. A gente fica meio assim, né? Com a responsabilidade lá em cima, né? Que é muita gratidão. A casa está retomando nesta primeira quinta-feira? Primeira quinta-feira do ano. E logo comigo. Vocês precisam rezar mais, gente. Precisa mesmo. É muita alegria poder estar de volta a essa casa, que eu confesso, tenho um carinho imenso por esta casa, por todos que me acolheram muito, muito receptivamente desde o início e que nos oferece uma oportunidade da gente estar sempre tentando divulgar aquilo que o Espiritismo espera de cada um de nós. Então eu desejo a vocês um 2026, a vocês e a mim também. 2026 com muita sabedoria, com muita serenidade, para que a gente possa tomar as melhores decisões diante de qualquer cenário da nossa vida. Porque bênçãos a gente recebe todos os dias, o dia todo. Saúde a gente tem. Quando desgasta, é porque tem motivo. E a gente precisa saber lidar com a dor e com a dificuldade. Porque nessa vida tudo é uma questão de oportunidade e de aprendizado. Então, cabe a nós usarmos de sabedoria e serenidade para fazermos as nossas melhores escolhas, para que dessa forma possamos ser mais bem-sucedidos, mais felizes. É o que eu desejo a todos. Para a noite de hoje, nós escolhemos esse livro aqui vocês conhecem, né? O Evangelho segundo o Espiritismo.
O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos mais a introdução. Desses 28 capítulos, o último, o 28º, ele é referente preces. Então sobram 27. Dos 27 que sobram, apenas 2 não tem uma parte chamada Instruções dos Espíritos. O Evangelho sempre traz a informação do Espiritismo, que Kardec nos apresenta, o que ele trouxe na obra da codificação, e depois vem uma parte do capítulo onde é tratada as instruções, são tratadas as instruções dos Espíritos, que são mensagens de espíritos que trabalharam na codificação kardeciana, na codificação do Espiritismo. Então nós escolhemos para esta noite uma mensagem das instruções dos Espíritos, que consta no capítulo 11, ou 11º, né, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o item que nos cabe refletir esta noite, o item chama-se A Fé e a Caridade. E é uma reflexão que eu convido todos a fazer. Porque aqui nós não vamos tratar de uma teorização do que vem a ser fé e caridade, uma instrução, uma coisa didática. É uma coisa que nós precisamos processar internamente, pensar, refletir sobre isso. Então o convite está aberto a todos nesse sentido. O interessante é que o Espírito, ele não apresenta nome, ele apresenta-se como um Espírito protetor. Isso também é comum, porque o nome pouco importa. Mas ele diz assim no início: eu vos disse recentemente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. A caridade é impossível sem a fé. É sobre isso que nós vamos refletir esta noite. Eu acredito que vocês conheçam, assim como eu conheço, pessoas do passado, do presente, e tenho esperança que do futuro também, pessoas que não têm fé, mas praticam atos caridosos. Já viram isso? Eu tenho uma amiga espírita, é curioso como os seres humanos se aproximam, né? Ela é espírita, ela é expositora, ela é passista e o marido é ateu. Ele não precisa do espiritismo, ele está resolvido. O espiritismo não é mérito, é necessidade. Mas a gente conhece pessoas que não demonstram ter fé, que não expressam fé, mas têm gestos generosos, têm atos caridosos, não é assim? Então, como é que o Espírito faz uma afirmação dessa? Que a caridade sem a fé é impossível. Ela não existe. Não existe caridade sem fé. É necessário que nós entendamos o conceito que ele está trazendo de fé e de caridade. Para muitos de nós, a fé é crença, é acreditar. Muitos dizem ter fé, porque acredita, porque tem esperança. É um conceito. A fé transcende muito mais que isso. Se a fé residir apenas na crença e na esperança, ela torna-se muito frágil, porque ela não se sustenta diante dos reveses da vida. A pessoa que diz que tem muita fé, tem muita esperança, esperança em quê? Em ter atendida sua expectativa, a conseguir aquilo que ela almeja.
Normalmente é assim. A esperança é que aconteça algo que nós estamos desejando. Quando acontece, a gente costuma dizer, como Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Deus é tão bom para mim, mas para o outro não aconteceu. O que ele vai dizer? Como Deus é mau, né? Só resolveu o problema do Paulo e me deixou aqui na saudade. Então esse conceito de fé, de esperança, de crença é muito frágil. Nós precisamos ampliar esse entendimento. A fé é muito mais do que uma muleta milagrosa para atender nossos caprichos. É muito mais do que uma questão de conveniência. Ter fé quando está tudo bem e sentir-se sem fé quando a coisa não está bem. Isso é conveniência. Então nós precisamos entender esse conceito de fé. Originalmente, a fé, ela vem do grego e do latim. Do grego ela vem da palavra pistia, que significa crença, acreditar realmente. Tem esse componente na fé. Mas ela também vem do latim, da palavra fides, que significa fidelidade, que significa adesão, comprometimento, interação. É tudo isso. Nós não podemos dizer que temos fé se nós não estamos alinhados com o que Deus espera de nós. Se não estamos vivendo uma vida de acordo com a vida moral que o Cristo nos trouxe, em nome do Pai Criador. Então, como é que a gente demonstra a fé? É vivendo a fé. É vivendo a vida. Não é sentindo esperança. É um componente. Não é acreditando em alguma coisa. Isso é um componente. Porque a dor e a dificuldade, elas fazem parte do nosso crescimento. Nós sabemos que estamos todos sob o efeito da lei de causa e efeito. Nós estamos sobre essa égide. Se hoje minha vida apresenta momentos dolorosos e de dificuldades, é porque eu causei isso de alguma forma, direta ou indiretamente. Causei a mim, causei a outros. Eu preciso recuperar isso. Ou eu pedi uma situação dessa para que eu possa provar a minha capacidade de superação. Aí nós entramos na questão do planejamento reencarnatório, que é um outro item que toma mais de uma noite, se for falar sobre isso, né? Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos convencermos de que, se eu tenho fé, que tipo de fé é essa? É aí que o Espírito quer se referir. Ele está se referindo à fé religiosa. E existe diferença entre fé religiosa e fé na religião. A fé religiosa é a fé que transcende o ambiente material. É o que nos liga à divindade, o que nos liga ao Pai Criador. É nesse sentido. Fé na religião é a crença nos dogmas da religião, nos rituais daquela religião. Então isso é importante que nós tenhamos muito claro. Qualquer dia eu quero falar sobre isso aqui, se me permitirem. Porque são coisas muito, muito importantes a gente ter isso definido. Mas o Espírito aqui se refere à fé religiosa, à fé em Deus. A criatura que acredita que Deus tudo vê e tudo provê, esse está mais próximo do entendimento de fé. Por quê? Se Deus tudo vê, eu não estou passando uma dificuldade despercebida. Eu não estou sendo descartado ou vivendo sem privilégio de afastar isso de mim. Eu preciso passar por isso, porque Deus tudo vê e tudo provê, ou seja, todas as condições necessárias para a superação da dificuldade estão ao meu redor, estão em mim.
Eu só preciso identificá-las através da compreensão, do entendimento. Por isso o Espiritismo nos convida à prática da fé, não a fé cega, mas a fé raciocinada. Porque a fé cega, ela não questiona, ela aceita como verdade aquilo que a religião traz até ela. Não há questionamento, não há indagação, não há discussão. É e acabou. Eu não gosto de citar exemplos de fé cega, porque eu acabo incorrendo num campo muito perigoso, sabe, de experiências com amigos do passado que se referem à fé cega de uma forma até perturbadora. Mas a fé que o Espiritismo nos convida, a fé que o Espiritismo nos orienta a desenvolvê-la é a fé raciocinada, é a fé que nasce do raciocínio, é a fé que surge da nossa reflexão, da nossa compreensão. Quando a gente compreende uma verdade, a gente jamais abandona essa verdade. Eu costumo usar como exemplo disso a pessoa que já superou a desonestidade. A pessoa que já não é mais desonesta, não importa em que nível. O desonesto é aquele que tanto pega uma moeda quanto pega um pacote de dinheiro. É tanto aquele que pega uma caneta quanto pega uma televisão. Não lhe pertence, não pega. A desonestidade é falar a verdade, é comportar-se sempre tendo a verdade como lema na sua vida. É a honestidade, a transparência. Então, uma pessoa que já adquiriu essa virtude, já superou o vício da desonestidade, não é porque não tem ninguém vendo que ele vai se apropriar de uma coisa que não lhe pertence. Porque ele entendeu que isso é uma verdade na vida dele. Ele compreendeu que isso precisa fazer parte do dia a dia dele. Assim nós precisamos olhar para a fé raciocinada. Precisamos buscar as verdades nas obras, nas explicações, nas experiências. Precisamos conhecer essas verdades espirituais. De onde viemos, o que somos, o que viemos fazer aqui, por que estamos assim ou estamos assado, como estaremos melhor do que estamos hoje, o que pode nos acontecer se continuarmos a ficar do jeito que estamos. Tudo isso compõe entendimentos e compreensões para que nós possamos adotar o que a fé exige. A fé precisa ser transformadora. A fé tem que nos incomodar. Eu estava conversando com o Diego há poucos instantes. Aquele que conhece o Espiritismo, aquele que estuda o Espiritismo, que quer praticar na sua vida o Espiritismo, mas não se sente incomodado com o Espiritismo, vai procurar outra coisa. Deixa o Espiritismo de lado. O Espiritismo não é para essa pessoa. Nós precisamos nos sentir incomodados com isso. Porque quando a gente sabe que a melhora só depende da minha atitude, e eu preciso superar uma coisa que é desagradável para todos, mas é agradável para mim, e eu não abro mão disso, eu estou indo na contramão do progresso. Se eu não me incomodar com o Espiritismo, com a doutrina espírita, não é para mim. Estou dizendo para mim, não para vocês. Eu não quero ser mal criado logo no primeiro encontro do ano, né? Não é assim, né, dona Maria do Céu? Enfim. Mas a fé, ela precisa ser transformadora. Ela precisa provocar em nós um entendimento de vida diferente do que a simples prática ritualística. Vocês conhecem, assim como eu conheço, pessoas que religiosamente vão à igreja, ao templo, ao centro espírita, ao terreiro de Umbanda, não importa qual segmento religioso professa, mas vão. Como a gente não pode falar e nem deve falar dos outros, vamos falar dos espíritas. Adoro falar mal de espírita. Eu sou.
né? Quantos nós conhecemos que toda semana está no centro? E senta e assiste, e ainda balança a cabeça assim quando o sujeito fala, né? Ainda faz assim e tal. Aí na hora, aprende até a cantar. Canta a luz é uma das, né? O cara acha que já está lá. Toma passe, bebe água fluidificada e sai chutando o cachorro ali na esquina. Sem falar nos filhos quando chega em casa. Nos coices que dá na esposa, no marido e tudo mais. Mas o que é isso? No entendimento desse indivíduo, ou desse indivíduo feminino ou masculino, a fé se resume à prática de um ato. Não dá, gente. Não pode ser assim. O ato é uma coisa, a consciência é outra. A fé consciente exige ação, não a espera da coisa milagrosa. Exige ação, agir. Mas muitos confundem o agir na fé, acham que agir na fé é propagar aquilo que entende como religião, divulgar os conceitos religiosos para todo mundo. Não é isso. A fé é para ser vivida com o entendimento que ela exige. Então, se quer divulgar a fé se revela na caridade. E é aí que o Espírito diz que a caridade sem a fé é impossível. E que caridade é essa que ele está se referindo? Não a caridade dos atos generosos, da pessoa que não tem fé, que não tem entendimento, que não tem compreensão, que não tem ligação com a divindade. Porque muitos desses, quando praticam atos generosos, estão agindo mais na escala da barganha, da troca, do que do entendimento da necessidade daquele irmão e do ato necessário a dividir, a compartilhar. A caridade é muito mais do que o auxílio material. A caridade também é para ser vivida. Caridade não é dar, caridade é ser. A gente tem que ser caridoso. E como somos caridosos? Primeiramente, quando questionado a respeito do que significa caridade para Jesus, os Espíritos respondem que para Jesus caridade é benevolência para com todos. É indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a caridade não é dar, a caridade é ser. A caridade não é oferecer, a caridade é comportamental. Exige uma postura, e não apenas uma postura externa. Sou caridoso nas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Por quê? Porque hoje eu estou aqui, na próxima quinta-feira eu estarei em outro lugar. Então eu sou generoso, eu sou benevolente, eu sou educado, não muito. Eu perdoo as ofensas, tal, somente nas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Não. Isso é um componente que precisa nos incomodar, que precisamos adotar como forma de vida. A caridade precisa ser uma expressão natural da nossa alma. Não pode ser uma coisa de momento, de conveniência. Estamos aqui falando sobre qualquer assunto, alguém vem e diz: nossa, fulano, você soube, fulano está precisando, passando necessidade. Ah, é? Nossa, que coisa, o que ele está precisando? Ah, precisando de tudo, aconteceu uma desgraça. Ah, tá. Ah, vamos ver amanhã o que a gente pode fazer, né? Não é isso. A caridade é ser, é servir, mas servir sem fazer os gostos, os capachos, os caprichos. É a necessidade, é sentir-se no lugar daquela pessoa.
é a compaixão. Compaixão é estar ao lado da pessoa, passo a passo com essa pessoa. É enxergar o que ela está enxergando, viver o que ela está vivendo, sentir o que ela está sentindo. Por isso que a máxima de fazer ao outro aquilo que desejamos que nos faça, ela é a regra de ouro do Espiritismo. Porque se nós nos colocarmos no lugar do outro, nós faremos aquilo que gostaríamos que nos fizesse, caso fôssemos nós os necessitados. Então a caridade que o Espírito se refere, que é impossível sem a fé, é porque são duas virtudes que não agem separadamente. Ao contrário, elas se complementam, elas necessitam uma da outra para que nós atinjamos o real objetivo da nossa existência aqui e agora. Por que nós reencarnamos? O que é que o Espiritismo nos diz? Por que nós reencarnamos? Nessa encarnação eu reencarnei para conhecer aquele moreno bonito, barbudo. Né, Diego? Não, meu filho. Não, você não reencarnou para isso. Você tem um propósito maior. Você tem um objetivo maior. Mas qual é esse objetivo? Se você não consegue descobrir por si só, não precisa ir em cartomante para saber, não. Basta pegar a regra do Cristo e ver aonde a gente está fora. Dá uma olhadinha lá e ver o que nós estamos fazendo de errado. Conserte-se. Foi para isso. Foi para isso que nós reencarnamos. Então, vamos juntar o objetivo maior da nossa reencarnação, que é o progresso espiritual, o avanço moral e espiritual de cada indivíduo. Isso só é possível de ser atingido quando essa caridade praticada, ela é livre de qualquer sentimento egoístico, de qualquer sentimento de troca, de qualquer sentimento de levar vantagem, de ser visto e reconhecido. É uma coisa desinteressada, amparada por um sentimento de fé verdadeira, raciocinada, sustentada pela razão, pelo raciocínio. Por quê? Porque é isso que nos faz enxergar no outro um irmão em estágio diferente, em situação diferente. Mas somos originados da mesma fonte, todos nós recebemos as mesmas oportunidades. Se nós juntarmos essa fé com esse entendimento muito mais amplo, mais sublime, muito mais nobre, com a caridade muito mais comportamental do que assistencial, porque a caridade, se ela é exercida através da benevolência, benevolência é gentileza. A gentileza você expressa em qualquer situação, em qualquer ambiente, em qualquer dia e horário, exceto no trânsito, sexta-feira, 6 horas da tarde. Não é assim. Ser benevolente não é ser benevolente com aquele, dependendo do dia, dependendo do meu estado de humor. Não é isso. Não é essa prática que o Espiritismo nos convida. Não é essa caridade que Jesus nos apresentou. Jesus era paciente, tolerava, ensinava, perdoava, orientava. É essa caridade, porque isso é caridade. Caridade é agir, caridade é fazer. Caridade não é só dar. Dar é um gesto generoso. Pode estar envolvido num ambiente de caridade quando complementado por esse entendimento de fé e caridade. Nesse nível. Quando não, é um ato de generosidade. Mas isso não é importante? É claro que é importante, porque uma coisa leva a outra. Todas as práticas, elas são copiadas. Vocês sabiam?
Quem é do tempo, agora eu vou pegar pesado, quer ver? Quem é do tempo aqui que usava umas calças que tinha uma boca na perna desse tamanho assim, escondia o sapato e ia varrendo o chão por onde passava? Boca de sino. Boca de sino. As meninas aqui, quem já fez ou já viu alguém fazer aqueles cabelos que armavam, parecia um capacete lunar, espirrava um negócio, mas nem... Cara, você podia jogar uma pedra na cabeça da cidadã que aquilo não desmanchava. O que é isso? São comportamentos copiados. Nós copiamos, nós temos a tendência para copiar o comportamento da moda, porque a moda nos dá destaque. A moda faz a propaganda de quem somos. Por que nós não adotamos um comportamento benéfico para copiar, não para ser reconhecido, mas para nos sentirmos valorizados? Comportamento de quem iremos copiar? Do nosso guia, do nosso modelo, do nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz o comportamento. Se nós não entendemos ainda o porquê devo fazer, não importa, faça mesmo assim. Com o passar do tempo, a gente vai ampliando a compreensão, ampliando o entendimento, e aí o que estaremos fazendo terá um peso maior, baseado na compreensão e no raciocínio. Mas enquanto não tivermos isso, não estivermos em condição de entender, façamos. Sabe, não vai nos prejudicar. Ao contrário, nós estaremos influenciando outras pessoas a também fazerem. Porque a vida é assim, um copia o outro. Então, quando o Espírito diz a caridade é impossível sem a fé, é nesse sentido. É no sentido mais amplo de caridade, que transcende o dar, que transcende o material, que vai de encontro ao comportamental, que vai de encontro à vivência, a caridade vivida, não a caridade pronunciada, porque não se iludam. Nós não seremos beneficiados por aquilo que nós dizemos acreditar. O nosso benefício, pela lei de causa e efeito, virá na medida daquilo que proporcionarmos de bem-estar aos outros. Quando a gente fala de bem-estar aos outros, de auxiliar os outros, o próximo e tudo mais, muita gente pensa no próximo como sendo aquele cara que eu nunca vi ou que eu não gosto muito. Esse está difícil para ajudar. Esse, às vezes é assim, a pessoa reclama de uma coisa e você fala, olha, você precisa ter paciência com ele. Eu tenho paciência com todo mundo, mas com ele não. Ele já esgotou. A gente tem a tendência a botar a nossa dificuldade num nível bem acima do que precisava colocar. Olhe o próximo, se tem dificuldade, olhe o próximo como aquele que está ali do seu lado, aquele que ronca a noite inteira, não te deixa dormir direito, é seu próximo. Sabe? Olhe o próximo como aquela que pega no teu pé o dia todo, é teu próximo. Aquele filho que incomoda, é teu próximo. Comece o exercício da caridade com esses próximos. Esse exercício, essa prática usual, vinda do convencimento, do entendimento, da vivência, isso se estende, gente, isso se expande. De repente, você nem percebe, aí alguém fala, nossa, mas como o Gustavo mudou, né? Ele era de um jeito, agora é tão diferente, tão mais calmo, mais sereno. É assim, é a prática. É a prática. Quanto mais praticamos, mais nos aperfeiçoamos. Por isso a caridade, ela é vivencial. É vivida, a caridade vivida, que transcende o auxílio material.
nós podemos auxiliar de todas as formas. Um olhar, um ouvido, um abraço, um bom dia, um auxílio material, tudo isso compõe a caridade. O que não chega, o que não se enquadra nesse nível, são atos de generosidade, que também são importantes, mas que precisamos dar ao sentido da caridade. Juntando a caridade com a fé, nesses entendimentos, nós promovemos realmente ao objetivo espiritual maior, que é o progresso moral de cada um de nós. Por entender, por compreender do porquê devemos ser desse jeito e não daquele jeito. Fica aqui um belo convite para começar o ano, né, pensando em tudo isso, porque, como disse Dona Maria José no início, isso é fácil. A hora que a gente aprende a lição é só botar em prática. Tá certo, Dona Maria? Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Estou convidando a todos neste momento para que a gente feche os olhos, continuemos assim envolvidos pela espiritualidade, por essa energia, por essa paz, e aproveitar o momento e agradecer ao nosso irmão Paulo pela reflexão desta noite, os ensinamentos, e que de fato possamos nos esforçar todos os dias para sermos mais caridosos, praticar a verdadeira caridade, pois certamente a espiritualidade coloca em nosso caminho todas as oportunidades de exercermos a caridade, o amor, a benevolência, a indulgência. Estamos aqui todos matriculados nessa escola maravilhosa para passar por provas, algumas vezes expiações, mas a grande verdade é que estamos aqui matriculados, encarnados, para crescer, para evoluir, para nos tornarmos espíritos melhores. Por isso, façamos esse exercício diário, buscar que o nosso pensamento e a nossa conduta esteja de acordo com aquilo que o Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, nos ensinou. Façamos sempre esse exame de consciência, se de fato estamos fazendo aquilo que ele nos ensinou. E não nos martirizemos ao depararmos com a situação contrária, porque somos ainda espíritos imperfeitos. Mas, como nos ensinou o Chico, através de Emmanuel, todos nós podemos começar agora e escrever um novo fim. Sabemos que o ano novo, como se diz, essa virada, tem muito mais de convencionalismo, mas para cada um de nós podemos então aproveitar este momento para fazer um exame sobre tudo aquilo que andamos fazendo, as condutas, pensamentos. Vamos então iniciar esse ano de maneira diferente, buscando os estudos, a leitura, o entendimento, e mais do que isso, colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Portanto, meus irmãos, a casa espírita está sempre aqui para nos ajudar, seja como um hospital, uma escola ou uma oficina. Aproveitemos as oportunidades que a espiritualidade nos dá para crescer, evoluir, para trabalhar. E assim, envolvidos por essa paz, por esta energia que vem do alto, que chega até nós através dos nossos irmãos de luz que estão aqui ao nosso lado, convido a todos para que fiquemos em silêncio, em oração, aguardando o momento do passe, esse momento tão importante dessa troca fluídica, que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança,
refletindo sobre os ensinamentos desta noite, e que Jesus, a sua paz, envolva cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.